A paz do Senhor a todos. Desde já eu agradeço a todos vocês que se colocam no lugar de soldados valentes em fazendo o quê? Aquilo que Deus deixou para vocês. Orando, jejuando, cuidando dos nossos filhos, cuidando das nossas crianças. Desde já agradeço a cada um de vocês por estarmos nos importando tanto com o nosso amanhã, porque as nossas crianças, elas sim é o nosso amanhã, mas nós precisamos cuidá-las dela hoje, colocando elas em oração, colocando elas nos nossos joelhos, oferecendo a Deus que elas possam andar conforme a vontade dele. Amém? Essa palavra de hoje para os nossos corações é justamente para falarmos sobre oração. E olha o que a palavra de Deus diz: aos pais que ensinam seus filhos a orar podem ficar confortados. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 29, diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas ele ouve a oração dos justos. Oh, glória a Deus. Isso é glorificar o Senhor. Então, o Senhor está perto daqueles que são justos e Ele ouve a nossa oração. Então, se você se prontificou para orar pelos seus filhos e por tantas outras crianças, o Senhor está perto de nós. E Ele ouvirá o nosso clamor e a nossa oração. E o tema de hoje que eu gostaria de tratar com vocês, eu gostaria que vocês comentassem no grupo sobre esta palavra. É sobre por que devemos ensinar os nossos filhos a orar. Olha que tema importante. Por que nós devemos ensinar os nossos filhos a orar? Eu listei várias razões. Existem muitas razões por que devemos ensinar nossos filhos a orar. Então, eu tentei ser sucinta para entendermos esta importância. Então, vamos lá? A primeira delas, eu coloquei aqui, que a cultura da oração começa em casa. Isso mesmo. Se você deseja tanto ensinar o seu filho, a sua filha a orar, essa cultura ela deve se iniciar dentro de casa, porque o exemplo nada mais melhor do que o exemplo, do que a sua atitude. Não adianta você falar para o seu filho e para sua filha, você precisa orar, você precisa conversar com Deus. Se ele nunca vê você fazendo isso, se ele nunca vê vestígios, é como se fosse um agente secreto dentro de casa. Então, o seu filho, sim, ele precisa ver como exemplo você, como pai, como mãe, sendo uma pessoa de constante oração. Precisamos ser o exemplo, precisamos fazer com que as nossas crianças sigam os nossos exemplos, sejam os nossos discípulos. Outra razão é porque devemos ensinar os nossos filhos a orar. Deus nos deu essa responsabilidade e de nos esforçarmos para desenvolvê-los espiritualmente. Então, essa tarefa de ensinar os nossos filhos a orar é de nossa responsabilidade como pai, como mãe, porque nós estamos formando um caráter cristão. Então, essa responsabilidade é nossa. A igreja, como corpo de Cristo, ela faz uma parceria com os pais, mas não é de principal responsabilidade a igreja ensinar os seus filhos, os nossos filhos a orar. Essa responsabilidade Deus nos deu, pai e mãe. E eu vejo que é tão grande a responsabilidade que Deus nos deu para com nossos filhos, que eu vejo assim, que nós somos mordomos dos nossos filhos. Como assim mordomos? Mas mordomos é ser empregado. Nós somos empregados dos nossos filhos? Não, não nessa perspectiva. Vamos olhar de uma outra perspectiva. Um mordomo, ele ele tem toda a autonomia dentro de uma casa, ele pode
admitir novos funcionários, ele pode demitir, ele pode chamar a atenção, mas a casa é dele? Não, mas o dono deu a ele toda a autoridade, toda a autonomia. Então, vendo nessa perspectiva, nós somos mordomos dos nossos filhos, porque Deus nos deu autoridade para com os nossos filhos, para cuidar, zelar, instruir, andar no caminho, mas ele não é nosso, não é nosso, não é nossa propriedade. Nós temos essa grande responsabilidade, mas o Senhor, ele não diz que os filhos são nossos, nossa, ele fala que os nossos filhos, lá em Salmo 127, verso 3, que eles são nossa herança. Que maravilha! Então, nós temos essa responsabilidade de ensinar nossos filhos a orar, porque nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor deixou para nós como herança dele. Outra razão para ensinar nossos filhos a orar é: as crianças precisam de um relacionamento duradouro e de amor como seu Pai Celestial. Então, precisamos entender que as nossas crianças, sim, elas precisam desde cedo entender que elas precisam ter esse relacionamento com o seu Pai Celestial, não somente com os seus pais aqui da terra, mas ela precisa entender que para esse relacionamento acontecer, precisa ter um diálogo, uma conversa. E isso acontece através de quê? De uma oração. Outra razão, se não o fizermos, eles perderão uma parte importante do seu crescimento espiritual. Olha só que responsabilidade. Então, se a gente não ensinar desde cedo os nossos filhos a orar, eles vão perder um grande espaço aí de tempo importante, muito importante das suas vidas como crescimento e amadurecimento espiritual. Se você acha que o seu filho, ele só precisa aprender sobre oração quando ele tiver um pleno entendimento lá na adolescência, não, não perca esse tempo. Desfrute do tempo desde já, porque senão você vai perder um tempo muito precioso para com o seu filho. Outra razão para que você ensine o seu filho a orar, mesmo bem pequenos, eles compreenderão que os devocionais são um tempo especial em família. Então, se você já tem introduzido esse devocional na sua família semanalmente, ele vai entender que isso é um tempo especial, de que isso não é um tempo desperdiçado, que vocês reúnem um tempo, mesmo que seja pequeno, mas que vocês param tudo o que vocês estão fazendo para falar de uma palavra, para fazer uma oração, para louvar a Deus. Então ele vai entender desde pequeno essa rotina e ele com certeza vai querer estender para quando ele na vida adulta, ele querer também fazer isso na vida familiar dele. Outra razão, logo cedo, a oração deve se tornar parte natural da vida diária de uma criança. Então, se você ainda não tem esse hábito de logo que acordar, o seu filho orar, ai, tadinho, assim que orar, já orar, não é demais? Não, não é demais. Desde cedo você introduzir isso vai se tornar um hábito, vai se tornar algo natural na vida dele. Assim como é natural, automático já a gente faz. Quando a gente senta à mesa e vai orar para agradecer pelo alimento, também vai se tornar natural na vida do seu filho, assim que ele acordar, já orar, agradecendo a Deus por uma nova oportunidade. Então não tenha dó do seu filho em orar logo cedo. Faça com que isso seja um hábito e de forma natural que ele se interesse em falar com o nosso Deus, com o nosso Criador, desde o nascer do sol. Outra razão. A oração os sustentará ao longo da vida. E isso é certeza. Nós temos visto em nossas vidas. Quantas vezes nós estamos passando por momentos de dificuldade espiritual, mas o que nos mantém ainda fortes são as nossas orações que nós depositamos ontem e que nos está nos sustentando ao longo de outros dias.
Então, nossos filhos precisam entender também isso, que a oração nos sustenta ao longo do tempo e precisa ter esse contato contínuo. Quando você não tiver força naquele dia, você vai ter um depósito anterior. Outra razão para que nós possamos ensinar nossos filhos a orar é: pessoas imperfeitas precisam de oração e perdão. E nós, eu, você, como pai, como mãe, somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos, por mais que nós queremos ser, né? Nós, como pai, como mãe, a gente não quer falhar com os nossos filhos, jamais. A gente quer ser perfeito. Talvez a gente até lembre de algumas situações da nossa infância e fala assim: eu não quero que aconteça isso com meu filho, eu vou corrigir, eu quero ser perfeito para ele. Mas nós somos imperfeitos, nós temos falhas e precisamos do perdão. Então não tenha vergonha, não tenha vergonha de pedir perdão ao seu filho por alguma falha, por alguma vez que você foi ríspido com ele, sendo que você estava nervoso com outra situação. Não tenha vergonha de pedir perdão a ele. Você é falho, você é imperfeito, mas só o amor de Cristo vai te aperfeiçoar quando estivermos no céu, é claro. Mas não tenha vergonha de assumir que você falhou. Isso fará com que o seu filho te veja, te olhe como exemplo e deixe ele escutar a sua oração também. Isso é bênção para ele. Ver você assumindo as suas falhas, suas imperfeições, porque jamais nesse mundo nós nos encontraremos numa fase perfeita e plena. Outra razão, as crianças precisam conhecer e amar a Deus. A oração as coloca em contato com Ele. Não tem outra maneira de você querer colocar o seu filho em contato com Deus. Não dá para você viver isso pelo seu filho. Sim, nós temos sim esse dever e nós jamais cessaremos de deixar os nossos joelhos dobrados em prol dos nossos filhos. Nós não faremos isso, mas nós precisamos fazer com que os nossos filhos entendam a importância deles entrar em contato com o nosso Deus, porque eles precisam desse contato com o Criador. Outra razão, queremos que nossos filhos confiem em Deus e em sua vida escolha trabalhar para Ele ao longo da vida. Então, a oração que você ensinar para o seu filho fará com que ele confie nas promessas que Deus nos faz. E terá o desejo dele trabalhar para o Senhor, independente da profissão que ele escolher. Sim, porque ele pode ser médico veterinário, pode ser professor, pode ser dentista, pode ter outra profissão, mas despertar no seu filho o desejo dele trabalhar para Deus. Eu vejo hoje adolescentes que você pergunta o que você tem vontade de fazer na casa do Senhor. Nunca pensei sobre esse assunto. Não, nós precisamos desde cedo incentivar os nossos filhos a se dedicarem à vida para o reino de Deus. Uma coisa que eu aprendi desde que eu aceitei a Cristo aos meus 14 anos de idade, que não existe, isso eu levo para a minha vida. O melhor investimento que você faz na sua vida é no reino de Deus. Todo investimento que você faz no reino de Deus é o melhor investimento. Então, isso eu passo para o meu filho, que o melhor investimento que ele vai fazer na vida dele é no reino de Deus. Outra razão para você ensinar os seus filhos a orar. A morte é inevitável. A oração dá às crianças a segurança que Deus é real e de que, como filhos de Deus, o céu é o seu lar final. Eu conheço alguns pais que evitam falar de morte com seus filhos, que colocam uma magia, que enrolam, que evitam falar nesse assunto. Não façam isso com seus filhos.
Não faça isso. Ensine que a morte física desse corpo aqui, ele é real, mas que nós temos uma promessa e de que nós herdaremos um céu. Nós teremos um céu para morar. De que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já fez isso, ele já consumou na cruz. Então já está garantido mediante a nossa fidelidade com Deus até o fim, até a morte. Então não crie um casulo para o seu filho falando, eu vou evitar falar de morte para ele. Não, faça com que em oração ele entenda de que existe um céu para ele morar. E uma coisa muito importante também, e a gente está vivendo isso, há apenas uma pequena janela de oportunidade para ensinar nossos filhos a orar. E devemos tirar vantagem desse tempo. Olha só, há só uma pequena janela de oportunidade. Nós, com certeza, queremos os nossos filhos servindo a Deus e vivendo plenamente com Deus. Mas se essa janela de oportunidade você não aproveitar, ela vai passar. E o mundo não brinca de roubar pessoas para ele. Ele quer as almas dos nossos filhos. Ele não quer que os nossos filhos façam o que o nosso Senhor já havia feito há muito tempo atrás, proclamar o nome do Deus vivo, proclamar a salvação para outras pessoas. Então não perca essa oportunidade de falar de oração, de falar sobre salvação com seu filho. Nós estamos há 4 meses na quarentena, não é isso? Qual foi a última vez que você falou, abriu a Bíblia e falou com seu filho sobre alguma história da Bíblia? Qual foi a última vez nesses 4 meses, apenas 4 meses, que você sentou com ele e falou de oração com seu filho? Os milagres que Deus fez na sua vida através da oração. Então reflita sobre isso. Aproveite essa janela de oportunidade, porque elas passam. Infelizmente as oportunidades passam, mas não deixe que o seu filho seja roubado para o mundo. Aproveite o tempo que o Senhor está lhe dando para consagrar, jejuar pela vida dos seus filhos e ensine eles a fazerem isso, terem o desejo de estar na casa do Senhor, adorando a Deus, independente das circunstâncias. Amém? Eu gostaria que você meditasse verdadeiramente nessas palavras, de razões para você ensinar os seus filhos a orar, ter uma vida de contato diretamente com Deus. E eu gostaria também que você aí colocasse tudo isso em prática e comentasse no grupo para que outros pais também tenham interesse de ouvir esta palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos continuar orando e intercedendo pela vida das nossas crianças. Amém? Um beijo no coração de cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus.